Sobre o que nós vamos falar hoje, né? Sobre livros. Porque é só isso que a gente fala nesse canal. Oiê, tudo bem? Que bom que você voltou, que bom que você veio. Se é a sua primeira vez aqui, prazer, eu sou Thalita, já aproveita e se inscreve no canal. Mas seja muito bem-vindo neste canal maravilhoso. Bom, como vocês já devem ter percebido pelos meus outros vídeos, eu sou uma leitora muito de momentos, sabe? Às vezes eu olho o livro e falo, caraca, eu preciso muito ler esse livro. E às vezes eu olho outro livro e falo, não tô a fim de ler. Então a minha lista tá sempre mudando, eu escolho muito o que eu quero ler a partir dos sentimentos que eu tô no momento, da vibe que eu tô no momento. Mas, ignorando completamente esse fato, eu decidi tentar fazer a minha TBR desse mês de junho, ou seja, os livros que eu planejo ler no mês de junho. ênfase no planejo ler, tá bom? Não quero cobranças nem pressões, porque muito provavelmente essa lista vai mudar ao longo do mês. Às vezes vai surgir novas prioridades, às vezes eu vou conseguir ler todos e ler muito mais, às vezes eu vou ler menos, enfim. Então, tenhamos paciência com o processo. Bom, desde que eu voltei a ser leitora em março, eu tô dando uma média de 10 livros por dia. Então, por dia? Não, eu sou bichão, assim, né? 10 livros por mês. Então eu fiz uma lista com 10 títulos diferentes pra eu ler nesse mês de junho, podendo ou não ser mais ou menos, tá bom? Às vezes eu vou conseguir ler pra caramba, porque eu vou entrar de férias daqui a pouco, então talvez eu consiga render muito mais as minhas leituras. E leia mais livros. Talvez eu leia menos, talvez eu não leia livros que estão nessa lista. Enfim, vocês já viram que, né? É só uma tentativa de fazer uma TBR. Eu quero muito ler esses livros no mês de junho e eu espero que eu consiga. Então vamos conversar um pouquinho sobre esses livros. Eu vou começar com os livros físicos que eu tenho aqui. São 4 livros físicos. Eu talvez vou adquirir mais físicos também, então, mas são os que eu tenho agora no momento. O primeiro é nada mais nada menos do que 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. E pra ser bem sincera, eu já comecei a ler. Eu estou na página 116, já fiz até umas marcações aqui. Este é aquele tipo de livro que eu tava muito louca pra ler ele. Eu tava com a sensação, assim, de que não só ele era uma aposta pra 5 estrelas nesse mês de junho, como também ele ia ser um daqueles livros transformadores de vida, sabe assim? Apreciem a Thalita antes de ler esse livro e depois conheceremos a Thalita depois de ler esse livro. Eu tava achando que ele ia ser esse tipo de livro, sabe? Estou achando ainda. Apesar dele ser muito bizarro, eu ainda não sei dizer se estou gostando, o que eu tô achando. É um livro realmente muito diferente. A gente acompanha a história da família dos Buendia, não sei como é que se pronuncia exatamente. Que inclusive no começo do livro tem a árvore genealógica da família porque ela é gigante e um monte de gente tem o mesmo nome, então às vezes fica um pouco confuso, você não sabe de quem que tá falando. Mas basicamente acompanha a história dessa família, que é uma família muito solitária, muito triste dos Buendias e toda a ascensão deles e também a ascensão do vilarejo que eles fundaram e onde eles moram, chamado Macondo. O interessante sobre esse livro, o que é bizarro sobre ele, é que ele tem muito realismo mágico. Eu não tenho costume de ler livros com essa temática. Acho que o último livro que eu li, e o único livro que eu li, eu acho, com realismo mágico, foi Torturado mês passado. Mas esse aqui é muito cheio de realismo mágico. Não sei se você sabe o que é isso, mas se você não souber, basicamente é quando a pessoa pega alguma coisa que é claramente fruto do imaginário, só que ela trata e coloca na história como se fosse uma coisa real, como se fosse uma coisa realística, como se fosse uma coisa totalmente possível de acontecer aqui na nossa vida real, entendeu? É um livro que trata sobre solidão, sobre tristeza, sobre dificuldades da vida, dificuldades de família, só que de uma maneira muito... chega a ser um pouco cômico e bizarro por conta dos realismos mágicos. Então eu ainda não tenho muitas opiniões sobre esse livro que eu estou lendo. Talvez eu grave um vídeo sobre ele depois, não sei. Mas esse é um livro que eu com certeza vou ler nesse mês de junho. O próximo livro que eu tenho aqui tá até ainda no plástico porque chegou mês passado na Amazon e é Frankenstein, da Mary Shelley. Este livro aqui, ele é um clássico da literatura gótica, por assim dizer, tem um mistério também, mas acredito que ele foi um dos pioneiros no gênero de ficção científica. Trata da vida do Victor Frankenstein, que era um cara que gostava muito de estudar sobre ciências naturais, sobre filosofia, acho que todo mundo conhece essa história. Até que ele cria um monstro, né, a partir de um ser humano lá, enfim,
Frankenstein, começa essa luta, essa briga, essas questões entre o criador daquele monstro e o monstro criado. Então eu já conheço a história, já tenho contato com ela através de outros teatros, outras obras, mas nunca li a obra completa. Ele é bem curto, então acho que vai ser uma leitura super legal e eu estou, assim, todas as minhas leituras desse mês eu sinto que vão ser livros que eu vou gostar muito. Então eu também acho que eu vou gostar pra caramba desse, talvez seja até umas 5 estrelas também. O próximo livro, eu tô com ele aqui há tanto tempo e eu nunca li e finalmente eu quero desencalhar esse livro aqui da minha estante, porque já tá muito tempo aqui e muito tempo que eu não leio. É Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Essa capa, ela é divina, eu acho ela muito linda. Esse livro ele é muito comparado com 1984, do George Orwell, e depois que eu li o 1984, eu falei, eu preciso ler esse livro, né, porque eles dois trazem uma visão distópica de um futuro possível em relação à sociedade que nós vivemos hoje. Porém, esse aqui ele trata de uma maneira mais do social capitalista, né? Basicamente vai mostrar uma sociedade que foi organizada de uma maneira diferente, são divididos em 10 regiões e eles são separados entre castas. As pessoas são meio que programadas em laboratório para quem é inteligente, para quem não é inteligente. A literatura, a música, o cinema, todas essas coisas são coisas só para consolidar o conformismo. Então ele vai tratar muito do avanço tecnológico, do avanço científico. As pessoas aqui são, tipo, idolatram Henry Ford. Eu gosto muito de distopias, então acho que eu vou gostar pra caramba da leitura desse livro. Eu tô bem animada pra ler ele, eu espero que eu não desista e leia. O próximo livro físico e último que eu tenho aqui neste momento é O Fantasma da Ópera, do Gaston Leroux, não sei, quem sabe francês, por favor me diga como que pronuncia isso. Tô bem empolgada pra essa leitura também, na verdade eu descobri que eu tinha esse livro aqui, eu não sabia que eu tinha ele. Desde então eu fiquei com muita vontade de ler. Trata a história de um fantasma, que talvez não seja um fantasma, é um cara deformado que vive na ópera e ele se apaixona por uma cantora chamada Christine alguma coisa. Então vai contar a história é quase que tem um triângulo amoroso, se eu não me engano, dentro desse livro. Eu tô, assim, não sei muito sobre o que se trata, não sei muito o rumo que vai tomar esse livro, mas eu queria muito ler essa obra, especialmente por ser um clássico e eu nunca ter tido contato com a obra antes, então acho que vai ser muito interessante a leitura desse. Eu vou devolver os livrinhos aqui pra ficar bonitinho. Os próximos livros que eu tenho pra ler, eu não tenho eles físicos, talvez eu adquira alguns deles físico, talvez não. Provavelmente eu vou ler no Kindle. Inclusive, eu vou gravar um vídeo depois sobre a minha experiência com o Kindle, porque eu tô, acho que há uns 3 meses com ele. Tenho feito leituras maravilhosas aqui. Eu já adianto pra vocês que eu estou amando a experiência. Mas eu vou gravar um vídeo sobre ele sim. Eu até gravei quando ele chegou aqui em casa e tudo mais, então eu vou falar dele pra vocês. Mas provavelmente essas leituras eu vou efetuar aqui no Kindle. Um dos livros que eu quero muito ler é O Ódio que Você Semeia. Esse livro é muito famoso, trata bastante de uma temática racista, antirracista, então vai falar muito sobre o racismo de um viés de uma pessoa negra, né? Vai contar a história da Star, que ela sempre foi ensinada que como é que ela tinha que se comportar em algumas situações em relação especialmente a confrontos com policiais, não levantar a mão, pedir desculpa, deixar as mãos sempre à mostras. Por ela ser negra e ser criada nessa sociedade, num gueto de frequentes confrontos policiais, ela teve que aprender desde muito cedo, desde muito criança, a lidar com isso. Se que acontece alguma situação com ela e com um amigo dela, ela achava que o amigo dela também sabia como se comportar, ele não se comporta de uma maneira boa e o policial mata esse amigo dela na frente dela. Então ela entra nesse conflito de como é que ela pode ter voz, porque ela presenciou essa injustiça acontecendo na frente dela, o amigo dela morrendo simplesmente por ser negro. Ela estuda em um colégio muito rico, com alunos muito brancos, então vai ter toda essa questão de onde que ela se posiciona em tudo isso. Ela mora em um lugar, num gueto, cheio de pessoas negras, ela estuda em um lugar que tem um monte de gente branca, então nós vamos acompanhar a história dela, essa descoberta dela em um mundo completamente racista. É um livro extremamente famoso, eu nunca li, eu queria muito esse mês fazer uma leitura com uma temática mais pra esse lado, então eu tô bem empolgada pra ler esse livro e depois assistir o filme, porque também tem um filme desse livro, né, então eu também quero assistir o filme se tudo der certo. O próximo livro que eu coloquei na minha TBR desse mês é Os Mentirosos, que é um livro que tá sendo muito indicado no BookTok, ou seja, no TikTok, né, tá sendo bastante indicado lá. Pelo que eu entendi, é um mistério, é um suspense, é um livro nesse sentido, então eu quero muito efetuar essa leitura. Nós vamos acompanhar a história da família Sinclair, que é uma família muito rica, eles têm uma ilha, eles costumam passar o verão nessa ilha, e aí eu sei que uma dessas pessoas da família, acho que é o neto do patriarca da família,
ou a neta, acho que é a neta do patriarca da família, ela sofre um acidente, e aí começa todo o mistério em volta desse acidente dela, que ela começa a ter amnésia, enfim, várias coisas. E os mentirosos é um grupo que forma dessa neta, acho que os primos dela e outras pessoas. Isso é o que eu sei sobre o livro, mas eu gosto muito de livro desse estilo, são os livros que mais me prendem, e como foi muito indicado no TikTok, eu quero ver se o hype vale tudo isso, né? Então eu coloquei ele na minha lista pra eu ler esse mês. O próximo livro é de um dos meus autores favoritos, chamado C.S. Lewis, enfim, chama O Grande Divórcio, e o que eu sei sobre o livro é que são pessoas que estão dentro de um ônibus partindo do inferno a caminho do paraíso. Então vai ter toda uma questão de valores ali dentro, vai ter toda aquela discussão entre o bem e o mal, entre a graça e o julgamento, dentre esses outros assuntos. Eu acho que vai ser um livro muito interessante, inclusive as pessoas que me indicaram me disseram que era o melhor livro de ficção dele, ou seja, melhor até que as Crônicas de Nárnia. Então, eu estou com um pouquinho de expectativa demais? Talvez, mas acho que eu vou gostar muito dessa leitura. Tô bem empolgada pra ela. O próximo livro que eu vou ler eu também fui influenciada pelo BookTok. É um livro que tá muito indicado no TikTok, muito indicado mesmo, que se chama A Canção de Aquiles. E é um livro com uma vertente mais de mitologia grega, como eu tava com muita saudade de ler livro sobre mitologia grega, tava até pensando em reler Percy Jackson nesse nível. Aliás, eu tô com vontade de reler muitos livros da minha adolescência pra ver se eu ainda gosto deles. Mas eu tenho medo de reler e não gostar e me decepcionar, entendeu? Então não sei se eu vou fazer a leitura ou não. Esse livro, A Canção de Aquiles, é baseada na Ilíada. É como se fosse uma reconstrução também da Guerra de Troia. Vai ter o príncipe Patroclo, que foi exilado da Fícia, né, que é um reino. Foi onde ele cresceu na sombra do rei Peleu e do filho dele, que é o Aquiles. Então, enfim, são aspectos da mitologia grega. Me disseram que até pessoas que não conhecem sobre mitologia grega poderiam ler esse livro porque é tudo extremamente explicado, como se você nunca tivesse contato com mitologia grega antes. E faz muito tempo que eu não leio nada nesse estilo, então eu acho que vai ser um livro que eu vou gostar muito. Eu tô com bastante expectativa em relação a esse livro, porque eu realmente tô com muita saudade de ler histórias nesse sentido, sabe? Então acho que vai ser muito legal. O próximo livro que eu vou ler, ele é um clássico da literatura americana, né? Que é O Apanhador no Campo de Centeio. A história do Holden, eu acho que é o nome dele, ele foi expulso de mais uma escola. E aí ele forma um plano pra poder pegar um trem com o dinheirinho que ele tem lá pra poder ir pra Nova York. E aí ele quer passar uns 3 dias vagando por aquela cidade de Nova York, certo? Porque ele quer ao máximo tentar adiar a volta dele antes que os pais dele descubram que ele foi expulso de mais uma escola. Só que aí vão acontecer muitas coisas nesse tempo que ele tá em Nova York. É isso que eu sei sobre o livro também. Eu confesso pra vocês que eu gostaria muito de ler ele porque eu vi alguém comentando sobre ele e me deu vontade de ler. É aquele negócio, né? Eu sou de momentos, lembra? Em relação a livros, eu sou assim. O próximo e último livro que eu coloquei pra ser lido nesse mês de junho, inclusive, ele é o que eu vou começar a ler hoje também, que eu vou ler ele ao mesmo tempo do 100 Anos de Solidão, é A Verdade sobre o Caso Harry Cabert, do Joel Dicker. O Joel Dicker é um autor que se tornou um dos meus favoritos de suspense, mistério, essas coisas. Eu li O Enigma do Quarto 622 e eu li O Livro dos Baltimore, ambos livros dele. Mas todo mundo fala pra mim deste livro em específico dele, né? Que é A Verdade sobre o Caso Harry Cabert. E também falam daquele do desaparecimento da Stephen Mailer. Enfim, o que eu sei sobre esse livro é que ele vai tratar do Marcus Goldman. Inclusive, eu conheci o Marcus Goldman, né? No livro que eu li, que foi O Livro dos Baltimore. Ele era um escritor nesse livro e ele também é um escritor neste livro aqui. Ele se tornou uma celebridade porque ele vendeu um best-seller e tudo mais. Mas aí ele é acometido por um branco. Sabe assim, que acho que todo escritor em algum momento tem algum bloqueio criativo e ele acaba tendo esse bloqueio criativo, ele não consegue escrever nada mais. Mas só que assim, ele tem um prazo pra entregar um novo livro dele e aí o agente dele começa a pressionar ele, o editor começa a pressionar muito ele, ele não consegue escrever nada, absolutamente nada. Só que aí ele fica tentando superar esse bloqueio criativo, né, que ele teve, e aí ele recorre a quem? A um amigo dele, que foi professor dele, que é o Harry Cabert. Um dos escritores mais respeitados nos Estados Unidos, esse Harry Cabert, né? O Marcus, então, ele é surpreendido pelo corpo de uma menina lá e vai ter todo um caso que vai ser desvendado. Esse corpo foi enterrado no jardim do Harry e eles vão atrás de tentar desvendar esse caso de muitos anos antes. Harry admite que teve um caso com essa garota, enfim, tem mó treta, mó coisa. E eu sei que o Joel Dicker tem o dom de fazer diversos plots que ele vai te prendendo ao longo do livro, vai fazendo esses plots e guarda o melhor plot pro final. Então eu tô muito empolgada pra essa leitura. Nossa, eu tô extremamente empolgada pra essa leitura. Realmente. Então é isso, foi esse o vídeo de hoje. São esses os 10 livros que eu planejo ler neste mês de junho.
Eu espero que eu consiga ler mais que 10 livros esse mês, porque eu vou estar de férias, já estou praticamente com o meu TCC prontíssimo, só falta apresentar, o que é uma ótima notícia. Mas enfim, ao longo do que eu for lendo esses livros eu vou contando pra vocês. Se você quiser acompanhar com mais frequência as minhas leituras, eu posto tudo no meu Instagram pessoal, que tá aqui embaixo na descrição, você pode me seguir lá. E se você gostou desse vídeo, por favor, me dá um joinha, por favor, compartilhe esse vídeo com alguém. Se você já leu algum desses livros que eu falei aqui, me diga o que você achou aqui embaixo, pra ver se eu já abaixo minha expectativa ou se eu aumento a minha expectativa. E se você também gostou de algum desses livros que eu falei e gostaria de ler eles, também comenta aqui embaixo pra gente poder talvez ler junto, conversar, discutir sobre o livro, porque vai ser super legal. Acho que eu já falei tudo. Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Vai sair um vlog sobre meu diário de leitura de Os Miseráveis, que foi a leitura da minha vida. Já adianto pra vocês isso, que foi a leitura da minha vida. Então vai sair esse vlog aí logo logo. Acompanhem. Um beijo pra vocês e tchau!